nos acompanhando. O tema da palavra de hoje é como o cristão deve se comportar. Essa é a quarta ministração da série do Sermão do Monte, que é a lei do cristão. Se você perdeu alguma dessas ministrações passadas, em nosso site você encontrará todas elas, ok? Você vai encontrar todas as ministrações dessa série que nós estamos. Hoje é a quarta ministração e o tema é como o cristão deve se comportar. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós estamos fazendo a sequência dessa ministração. Nós já falamos, sobre Mateus 5, versículo 1 até o 16. Nós já vimos Jesus falando sobre o caráter do cristão que está descrito ali nas bem-aventuranças. Nós também, semana passada, com a pastora Vanessa, falamos sobre a influência do cristão, fazendo a diferença, como sal da terra e como luz do mundo. E isso também depende desse caráter que nós aprendemos ali nas bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre o comportamento, ou em muitas versões sobre a justiça que o cristão deve ter. Justiça de comportamento, eu digo, em obedecer a Deus e como ter uma vida cristã de verdade. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus declara: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Versículo 18. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mesmo um traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou o vosso comportamento, ou a vossa forma de obedecer a Deus, ou o seu temor a Deus, ou o seu amor a Deus, não exceder, não for maior a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabe, queridos, nós vemos nesse texto algumas palavras de Jesus que talvez para nós hoje seja de difícil compreensão, porque precisamos analisar o contexto. Quando nós vimos Jesus falando sobre isso, quando ele diz que não veio para revogar a lei ou aos profetas. Pode colocar a câmera toda. A lei e os profetas, na verdade, Jesus está declarando, queridos, sobre o Velho Testamento inteiro. Quando Jesus diz, não vim para revogar, ou seja, não vim para anular ou para cancelar o efeito da lei, ou seja, do Velho Testamento. Quando Jesus estava aqui na terra, falando esse momento, ministrando o Sermão do Monte, só existia uma Bíblia, e nesse momento não tinha o Novo Testamento. Jesus estava se referindo a todo o Velho Testamento, a lei e os profetas. Aqui Jesus está dizendo que não veio cancelar, anular, ou, trazer uma perda de efeito do Velho Testamento. Ele não veio te dar uma carta branca para que você ou qualquer pessoa descumpra o Velho Testamento. Mas Jesus, ele veio trazer o cumprimento da lei. Alguns pensavam que Jesus estava descumprindo a lei. Mas quando Jesus disse que não veio para revogar a lei, o que ele está falando, por exemplo, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, não pense que eu vim acabar com a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Eu não vim acabar com eles, e sim dar o verdadeiro sentido a eles.
Na Bíblia de Jerusalém declara: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. E aqui eu abro um parêntese para te explicar algo. Algumas pessoas pensam que por Jesus não ter, destinado um tempo para falar sobre determinados assuntos, esses assuntos foram anulados da lei de Deus. Mas entenda algo: quando Jesus veio aqui e ele estava trazendo a sua doutrina, ele estava trazendo a interpretação correta de todo o Velho Testamento. E aquilo que Jesus não reinterpretou ou não ensinou claramente o espírito da lei, então nós deduzimos que ele concorda que a forma que os religiosos da época, escribas e fariseus, vinham interpretando aquele determinado assunto, estaria correto. Eu falo, por exemplo, da homossexualidade. Jesus em nenhum momento ele fala qualquer coisa a respeito da homossexualidade, mas toda a Bíblia, lá no Velho Testamento, já estava tratando daquilo. E quando Jesus não gasta um tempo na sua estadia em carne aqui na terra para reinterpretar isso, nós interpretamos como que tudo que o Velho Testamento estava falando sobre esse assunto permanece de forma que estava sendo interpretado. Ainda que o apóstolo Paulo fale muito sobre isso, sobre os outros apóstolos também, mas Jesus não trouxe uma explanação sobre esse assunto. Mas ele falou de várias coisas que mereciam uma reinterpretação, ou na verdade a interpretação correta. A interpretação porque ele é o dono da palavra, ele é o verbo de Deus. E quando diz que ele não veio para abolir ou revogar a lei, e ele veio cumprir, nós devemos entender que ele está trazendo o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido da palavra. Sabe, queridos, aqui Jesus ele fala duas coisas que me chamam a atenção. Ele diz: qualquer um que violar um desses menores mandamentos e ensinar. Hoje nós temos muitas pessoas que não estão debaixo de uma cobertura espiritual, não tem um embasamento de teologia, e as pessoas pegam a Bíblia e interpretam ao seu bel prazer, e saem ensinando outras pessoas, implantando, seitas e heresias. E Jesus declara que o homem que fizer isso, será considerado o menor. Então, existe uma categorização no reino de Deus. Existem pessoas que serão consideradas menores, e pessoas que serão consideradas maiores no reino de Deus. Os menores serão as pessoas que não cumprem e querem ensinar. E os maiores são aqueles que estão cumprindo e ensinando. O problema é que hoje nós temos pessoas que não cumprem e também não querem ensinar, e tem pessoas que não cumprem e querem ensinar. Esse segundo é pior. Mas nós temos pessoas hoje que querem cumprir e estão levando a sério servir a Deus. E essas pessoas que cumprem e ensinam são considerados maiores no reino de Deus. Mas eu fico imaginando, será que existe aquelas pessoas que cumprem e não querem ensinar? Porque o que nós vemos hoje são crentes querendo vir para a igreja, dizendo que servem a Deus, que estão cumprindo a obra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, mas em seus corações não tem desejo algum de ensinar, e se travam em seus medos e limitações. Eu aprendi há muito tempo que é impossível amar a Deus e não desejar falar dele para outras pessoas. Tudo que você ama, que você gosta, tudo que você considera bom, você indica para os outros. É assim com uma pizza que você gosta, é essa forma com um carro que você gosta, com uma empresa que prestou um bom serviço. Naturalmente, nós espalhamos essa notícia, nós gostamos de falar de algo que foi bom para nós, para cerca de 20 pessoas perto de nós.
Então, primeira coisa, Jesus falando que existe uma categorização entre o maior e o menor. Mas aqui eu entro na ministração. Jesus declara no versículo 20: porque vos digo que, se a vossa justiça, se a vossa forma de obedecer a Deus não exceder, não for maior, não ultrapassar, não for melhor do que a dos escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? Quem eram essas pessoas? O que eles faziam? Como eu posso entender se eu estou excedendo a justiça dos escribas e fariseus? Primeira coisa é entendermos quem eram essas pessoas e como eles serviam a Deus. Escribas e fariseus, escribas, pessoas que elas eram responsáveis por escrever e traduzir a palavra e analisar a palavra, decorar a palavra. Eles se dedicavam 100% da vida a Deus. Fariseus era uma seita religiosa extremamente ortodoxa e radical, pessoas que só viviam para Deus, pessoas, homens que nem trabalhavam secularmente. O trabalho deles era estudar a palavra, eles acordavam e dormiam com a palavra. Então eles se consideravam autoridades máximas em relação à palavra de Deus. Escribas e fariseus jejuavam. Você jejua? Escribas e fariseus oravam. Você ora? Escribas e fariseus, se eles meditavam na palavra, você medita? Porque Jesus está dizendo, se nós não servirmos a Deus melhores do que esses caras, nós não poderemos entrar no reino de Deus. Será que eu oro? Será que eu jejuo? Será que eu amo a palavra de Deus? Será que eu me dedico tempo de qualidade a buscar ao Senhor, como os escribas e fariseus faziam? E Jesus então declara algo perigoso para nós hoje. Se a nossa justiça, se a nossa forma de obedecer e servir a Deus não for melhor do que a dos escribas e fariseus, não for a um nível mais profundo, então nós não entraremos no reino de Deus. Você deseja entrar no reino de Deus? Você deseja entrar no reino de Deus? Pastor, o que é o reino de Deus? É o lugar onde Deus governa, e onde Deus governa, o diabo não governa. Onde Deus governa, a enfermidade não governa. Onde Deus governa, o pecado não governa. Onde Deus governa, a nossa vida está guardada e protegida. Onde Deus governa, nós recebemos a bênção do Senhor. Onde Deus governa, tudo que eu faço, as obras das minhas mãos, recebem a bênção do Rei de Deus. Então o reino de Deus é um reino, é um lugar onde nós servimos a Ele como um rei, mas somos súditos desse reino, e como súditos temos direito a privilégios que somente as pessoas do reino têm esse direito. Nós temos direito à cura nesse reino, nós temos direito à paz que excede todo entendimento nesse reino, nós temos direito à cura emocional nesse reino de Deus. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo ao nosso redor aqui na terra, o reino de Deus, quando alguém está fazendo parte dele, o reino de Deus, ele vem com um poder tão extraordinário, inexplicável, que não dá para as pessoas na televisão, numa novela, demonstrar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, quem está nele, por mais que esteja atolado em dívidas, ele não perde um minuto do seu sono à noite, porque existe uma paz sobrenatural. Ainda que alguém muito querido esteja enfermo no hospital, ainda que esteja de Covid, a pessoa não perde a sua paz. Por quê? Porque o reino de Deus te dá uma paz sobrenatural, te dá uma tranquilidade que não depende da sua conta bancária, da sua vida, física, da sua vida familiar. O reino de Deus, ele está dentro de você. Mas Jesus diz que ninguém pode entrar nesse reino, nesse lugar onde Deus governa, se não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Pastor, e como eu devo fazer isso? Você deve se comportar como um cristão. Você deve obedecer às exigências da lei desse reino.
Você deve se comportar não do jeito que, sabe, talvez o seu pai ou sua mãe te ensinaram, ou que a sociedade ensinou, ou que as novelas te ensinou, ou que, sabe, seus amigos da escola, seus colegas de trabalho te influenciaram. Não, você deve se comportar do jeito que a palavra de Deus declara. Pastor, e como é que um cristão de verdade deve se comportar? Sabe, querido, Jesus ele não estava ensinando que a salvação dependia da obediência da lei. Não. Para você ser salvo, você precisa alcançar a salvação pela fé. Mas existe uma conexão vital entre a lei de Deus e o reino de Deus. Os cidadãos do reino, ou seja, aqueles que creem em Cristo e se submetem à vontade de Deus e ao senhorio de Cristo, mostram sua fé obedecendo a Deus. Não adianta você dizer que serve a Deus, que você ama a Deus, se você não obedece a Deus. Jesus disse: aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Eu vou falar algo para você: cristãos verdadeiros praticam a palavra de Deus. Vou falar mais uma vez: cristãos verdadeiros praticam a palavra de Deus. Cristãos verdadeiros praticam a palavra de Deus. Quando alguém desobedece de forma deliberada e constante à lei, ou seja, a palavra de Deus, isso é um indício de uma falta de arrependimento genuíno e da ausência de salvação. Quem desobedece a palavra de forma proposital não tem como ser salvo, ou não tem como estar salvo. A pessoa que desobedece a palavra de Deus de forma proposital, isso é um indício que a pessoa não se arrependeu. No reino dos céus, nós já aprendemos que tem grandes e pequenos, maiores e menores. Mas pastor, como é que eu devo me comportar? Primeiro, você precisa acabar com o ódio no seu coração. Jesus no versículo 21 de Mateus 5 declara: ouvistes que foi dito aos antigos, que as pessoas do passado ouviram e aprenderam. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não vou mudar, porque eu aprendi assim com meu pai, com minha mãe, e eu vou nascer assim, cresci assim, aprendi assim e vou morrer desse jeito. Jesus está falando algo para as pessoas que jejuavam mais de 2 vezes por semana, que já tinham decorado a Bíblia inteira, pessoas que oravam durante a semana inteira. E para essas pessoas que aprenderam com seus pais os mandamentos de forma limitada, Jesus está declarando: vocês aprenderam dessa forma com os antigos. Imagine o que Jesus disse para você hoje. Se o que você aprendeu não está na palavra, olha, o que você aprendeu não vale nada, se for ter uma intenção de obedecer e agradar a Deus. Jesus declara: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Os antigos aprenderam: não matarás. Para o judeu da época, o mandamento se restringia a isso. Você só cometia o pecado se você matasse. Mas como é o processo de cometer um homicídio? Primeiro, ninguém mata alguém, comete um homicídio com uma pessoa que você está amando ou que você quer bem. Não. Como é que começa um homicídio? Quando há um desentendimento, quando há, sabe, uma desavença, uma briga, quando há algo ruim entre pessoas e você fica tomado pelo ódio ao ponto de matar alguém. Mas para o judeu apenas o homicídio era o pecado. Quando ele ouvia o testamento não matarás, eles entendiam: não matarás. Mas o espírito da lei vai além. O sentido desse mandamento que Deus desejava que nós aprendêssemos era além. E Jesus nos ensina: olha, vocês ouviram, não matarás, mas eu estou ensinando: quem assassinar,
o mandamento dizia: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. E Jesus, ele traz a reinterpretação dizendo: eu porém vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. O que Jesus está querendo que nós, os cristãos, quem está querendo entrar no reino de Deus entenda é: a lei está perfeita. A lei que os judeus, escribas e fariseus obedeciam, ela é perfeita e linda, maravilhosa. É a palavra de Deus. Mas a forma deles interpretarem está limitado. Jesus não veio diminuir essa lei. Jesus veio trazer um nível muito superior à lei. Jesus está dizendo: olha, eles aprenderam que não pode matar. E se ele cometer homicídio, assassinar alguém, ele estará sob julgamento, sob juízo. Mas Jesus, ele está dizendo: se você se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a juízo. Pastor, quer dizer então que a gente não pode ficar com ira de ninguém, com raiva de ninguém? O que Jesus está dizendo é: o mesmo espírito maligno que influenciou o homicida, é o mesmo espírito que influencia a ira no seu coração contra alguém. Jesus está dizendo para nós: tome cuidado, porque as pessoas que não estão no reino de Deus querem viver de aparência. Se ela matar alguém, o juiz da terra, um juiz de primeira instância, segunda instância, julgará essa pessoa porque ela produziu um ato. Mas no reino de Deus, onde Deus governa, você já estará em julgamento, porque o Deus que nós servimos não olha como o homem vê, Ele olha o coração, e Ele entende, Ele vê que o mesmo comportamento, a mesma raiz que fez o homicida matar, é a mesma raiz que está, brotando de forma maligna no coração de uma pessoa que está irada contra o seu irmão. O que Jesus está dizendo é: tome cuidado para não deixar esse espírito maligno, essa raiz de raiva, essa raiz da ira, tomar de conta do seu coração. Por quê? Porque se você não acabar com ela no início, daqui a pouco, isso dará lugar a atitudes como o assassinato. Jesus também diz: também qualquer que disser, falar contra o seu irmão, racá. Essa palavra racá no original significa mau caráter, traidores, ou seja, eram ofensas, xingamentos. Jesus está dizendo: qualquer que atacar de forma verbal o seu irmão estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de teu irmão, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Quando Jesus diz para nós não matarmos, não matarás, Jesus não está dizendo que Deus proíbe aqui, qualquer tentativa de defesa própria. Mas isso é tão polêmico, né? Mas aqui no contexto bíblico mais amplo, que Deus proíbe não é essa supressão da vida em qualquer circunstância. A legítima defesa, se alguém vier contra você, contra a sua família para matar, você tem o direito de se defender. Mas o que Deus proíbe é o homicídio,
é você atacar alguém para matar, ou você matar alguém também, de forma verbal. Nós declaramos: pastor, ó, eu sou bom, nunca matei ninguém. Será que nós nunca matamos alguém? Porque uma palavra do marido crente mata a esposa crente. Uma palavra maldita, mal colocada, uma ofensa, um xingamento, uma palavra agressiva que o marido fala para uma esposa na frente de um filho, mata aquele filho. Mata o desejo dele de se casar, mata o desejo dele de ter uma família. Quantas pessoas não declaram: eita, eu não quero casar não, não quero viver a mesma coisa que minha mãe viveu, não quero viver o que meu pai viveu. Por quê? Porque presenciaram, foram traumatizados por palavras malditas e mal colocadas. E o mesmo espírito maligno que age no homicida, age no marido que não tem controle na sua língua, age na esposa que não tem controle na sua língua, age no filho que não tem controle na sua língua, sabe? Age no amigo que não tem controle na sua língua. Quando você atinge alguém, quando você ataca alguém de forma verbal, você o mata de forma emocional. E para Deus, o crime é equivalente ao homicídio. Ah, pastor, mas isso aí é exagerado demais. Sim, isso é a justiça do reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer servir a Deus de verdade? Pois então no reino a justiça acontece dessa forma. O homicida comete o mesmo crime de quem matou alguém emocionalmente pelas suas palavras. E Jesus, ele leva isso tão a sério, que ele declara: olha, se você estiver indo para a igreja, e você sabe que tem algo contra o seu irmão tem algo contra ti, nem sua oferta pode ser recebida por Deus. Porque tem gente que diz: ah, mas não precisa mais ofertar. Precisa ofertar. Jesus não anulou aqui a oferta. Ele nem fala para você levar a oferta de volta. Ele diz para você deixar a oferta perto do altar, no altar. Você deve primeiro se reconciliar. Você precisa tomar a iniciativa. O que você deve entender como cristão é: se você brigar com alguém, é uma vergonha para você como cristão. Se por acaso você brigou com um descrente e ele vier tentar reconciliar com você primeiro, isso é uma vergonha para o reino de Deus. Alguém que se diz cristão ter uma queixa ou uma rixa com alguém, ou uma discussão, ou uma briga, um desentendimento, isso é normal na vida em sociedade. Mas o que Jesus está dizendo é: tome a iniciativa para resolver o problema. Parta de você, que serve a Deus, resolver qualquer desavença aí na sua empresa, aí na sua família, aí na sua igreja, onde você convive. Se você tem algo contra alguém, nem adianta trazer sua oferta brigado com essa pessoa. Primeiro você precisa se reconciliar com essa pessoa. E logo depois Jesus fala da vida cotidiana, do julgamento de juízes naturais aí da terra, juiz de primeira instância em diante. Aqui ele está falando de uma dívida. Se você está em dívida com alguém, pague a dívida antes da prisão. Jesus está dizendo: olha, enquanto você estiver caminhando para o tribunal, no dia da audiência, faz logo um acordo. Ah, mas eu estou certo. Nós cristãos, nós não queremos saber se estamos certos ou errados. Nós queremos viver em paz com todas as pessoas. Se você tem algo, devendo algo para alguém, negocia. É ridículo para um cristão, sabe, ter qualquer problema, qualquer dívida contra outra pessoa e fugir de resolver esse problema. Você precisa obedecer à regra do reino de Deus. Jesus declara: olha, é muito inteligente, muito bom para você que você resolva. Porque imagine o cenário: você agora é um cristão que está no reino de Deus, mas você agora está com uma dívida contra alguém aí no mundo. E Jesus fala: olha,
faz logo um acordo, porque se chegar lá na audiência você pode ser preso. Imagina só, o crente prisioneiro, o criminoso. Nós precisamos, querido, tomar uma atitude. Segundo comportamento que nós precisamos resolver, que Jesus fala, versículo 27 declara: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Os fariseus, os religiosos da época, eles aprenderam, não posso cometer adultério. Jesus diz: eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Adultério é algo do diabo. Quem comete adultério destrói a si mesmo, odeia a si mesmo. Quem comete adultério não tem justificativa. Ah, pastor, mas minha mulher é desse jeito. Ah, pastor, mas você não sabe o que é que eu passo com esse meu marido. Não importa, quando você adultera, você perde toda a razão. Você precisa resolver os problemas no seu casamento aí, conversando, resolvendo, pedindo ajuda, aconselhamento. Mas aqui os fariseus, eles olhavam para a lei que dizia, não cometerás adultério. Para o judeu daquela época, para o fariseu e escriba, cometer adultério era simplesmente o ato sexual. Só cometia adultério se a pessoa realmente tivesse uma relação sexual com alguém que não era seu cônjuge. Lendo a Bíblia desse jeito, interpretando desse jeito, nós não estamos cumprindo a lei do reino. Mas Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. Do mesmo jeito que falar mal de alguém, ou de ofender alguém verbalmente, é a mesma coisa de ser um homicida. Quem olha para uma mulher alheia e deseja aquela mulher de forma sexual, é a mesma coisa, é o mesmo pecado de já ter feito o ato sexual. Para Jesus, a intenção no coração, o olhar, o desejo. Por que o olhar? Porque você só deseja aquilo que você vê. Quando Jesus fala sobre isso, Ele está dizendo, o nível aqui no reino é muito alto. Tem pessoas que ficam brincando no WhatsApp. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas enquanto a esposa dorme, ele na mesma cama vira de lado e está conversando com uma amiga. Até altas horas, não conversa com a esposa, mas conversa com a amiga pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Gente, no Brasil hoje, no mundo, tem aplicativos de traição, tem site de traição. Olha só o nível do mundo, o nível do diabo. Olha só como está fácil cometer um adultério. E Jesus está dizendo, não começa o que você não pode terminar. Seja radical, corte pela raiz. Se você, é tentado quando vê uma mulher, não olha. Olha o que Jesus está dizendo. Se o teu olho direito, no versículo 29, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Lógico que Jesus não está falando para nós arrancarmos aqui o nosso olho físico. Ele está dizendo, se você der brecha, se você tolerar, se você ficar flertando com alguém que não é o seu cônjuge, o espírito de adultério vai te tentar. E você vai cair no adultério. Ninguém trai, ninguém adultera da noite para o dia. Isso é construído, são pensamentos, são desejos. E Jesus está dizendo, e em seu coração desejar. Se você, pastor, quer dizer que eu não posso mais olhar para mulher nenhuma que não seja minha esposa? Não posso, quando um homem passar, um homem bonito, uma mulher bonita passar, eu tenho que fechar os olhos. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, em outras palavras, se você olhar para uma mulher que não é a sua e fantasiar sexualmente com ela,
criar fantasias, criar pensamentos, der brecha. Tem gente que faz isso, e aí, querido, dá brecha para esse adultério acontecer de fato. Se você quer viver no reino de Deus, o homem de Deus deve ter uma mulher e ser fiel a ela. A mulher de Deus, do mesmo jeito, deve ter um esposo e ser fiel a ele. Pastor, você não conhece meu marido não presta, minha mulher não presta. Conversa e resolva. É só sinal que vocês precisam melhorar, porque você não investe no seu casamento, mas quer pedir o divórcio. Quantos congressos você já levou sua esposa para aprender? Ah, pastor, mas eu nunca pensei que isso era importante. Querido, a gente estuda para ser médico, a gente estuda para ser advogado, para ser engenheiro, mas qual é a universidade que ensina sobre casamento? As pessoas querem entrar, querem casar e pensando que casamento é só ter casa, ter uma renda e cuidar dos filhos, da comida. Não é. Você precisa estudar, você precisa aprender, ter mentores. Você não investe no seu casamento. E como você negligencia, você sofre nessa área. Quantos livros sobre casamento você já leu? Quantos encontros de casais você já foi? Quantos seminários e congressos você já participou? Aí você quer que o seu casamento seja perfeito. E a solução, o diabo te engana, dizendo que a solução é o divórcio. Sabe, querido, nós temos que tomar muito cuidado com esse espírito maligno, que é o espírito de adultério. Jesus, ele traz um novo nível no reino de Deus. Você precisa ser radical. Homem casado, homem de Deus, não anda abraçando mulheres que não seja a sua. Homens de Deus, não fica brincando no WhatsApp ou mandando mensagem para mulheres que não é a sua. Mulheres de Deus, não fica dando trela, flertando com amigos do trabalho, flertando com desconhecidos na internet. Se algo te faz pecar ou te induz a pecar, se afasta disso. Diga não, seja radical, corta pela raiz. Homem, mulher, não pode ter senha no celular. Sua esposa, marido, tem que ter a senha do seu celular. Seu celular, mulher, seu esposo tem que ter acesso a ele. Pastor, mas eu não gosto de ninguém me espionando. O marido e a mulher têm direito a supervisionar você. Nós precisamos entender que quem quer servir a Deus no reino não comete adultério e não começa a cometer adultério no coração. Se você desejar a mulher do outro ou o homem alheio, você já é um adúltero aos olhos de Deus. No versículo 31 diz: foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. No passado, esses escribas e fariseus, eles, por não gostar da comida da mulher, queriam divorciar com a mulher, e para parecerem que eram justos, davam uma carta dizendo que ela era divorciada. Sabe, querido, nós precisamos nos comportar como homens e mulheres de Deus. No domingo que vem nós concluiremos essa mensagem sobre esses comportamentos. Hoje falamos apenas de 2. Na semana que vem ouviremos sobre a credibilidade da palavra que o cristão deve ter e sobre a vingança. Mas hoje eu quero orar contigo para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Trabalhe aí dentro da sua vida, no seu coração, e que você se livre dessa raiz do ódio e da ira, e também da brincadeira, da falta de seriedade no tocante aos relacionamentos amorosos. Que você honre o seu casamento, e que você evite matar pessoas com as suas palavras.
No domingo que vem nós concluiremos essa mensagem. Eu queria orar por você. Pai, eu quero te louvar nessa noite, pelos meus irmãos e irmãs que me ouviram até agora. Espírito Santo, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor possa fortalecer os corações dos teus filhos, que eles possam obedecer a tua palavra e ter a justiça do reino de Deus, que eles possam realmente cumprir a palavra e te agradar através da obediência, Senhor, que eles possam ser grandes no reino de Deus. Que o Senhor possa tirar agora, Pai, esse espírito maligno de adultério de nossas famílias, que o Senhor possa afastar de nós, Senhor, esse espírito que tem destruído tantas vidas, que tem matado tantas crianças, os sonhos de tantos filhos, através de adultérios dos seus pais. Senhor, nós sabemos que existe uma maldição hereditária, que é passada de pai para filho. Geralmente o filho de um pai adúltero tende a imitar esse comportamento, mas nessa noite, nós como igreja declaramos que essa raiz de maldição está sendo cancelada em nossas casas, em nossas famílias. Nós anulamos agora todo decreto de divórcio sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, sobre as famílias dessa igreja. Nós repudiamos, nós repreendemos todo espírito de adultério, Senhor. Adultério não é saída para casamento problemático. O Espírito Santo trabalhando nesse casamento é a melhor e maior solução para essa família, Senhor. Não nos deixa ser enganados pelo diabo, não deixa essas famílias serem enganadas pelo maligno, dizendo que o divórcio é a única saída, porque não é. Isso é uma mentira do diabo. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nesses casamentos. Oh Pai, e por último nós te pedimos, não nos deixa ser assassinos, não nos deixa ser homicidas. Homicida não é só aquele que atira com a arma de fogo na cabeça de alguém. Homicida é todo aquele que usa a sua boca para destruir, atacar, atingir as emoções, fazer a outra pessoa, o seu próximo, se sentir um lixo. Deus, que o Senhor possa nos convencer, Espírito Santo, da justiça e do juízo nessa noite. Que o Senhor possa nos revelar e nos mostrar que palavras também atingem e matam. Palavras são balas, palavras são projéteis mortíferos, Senhor, e nós devemos abrir mão de usá-los. Que o Senhor nessa noite nos dê o domínio próprio. Que o Senhor nos ensine a controlar a nossa língua, que a ira não nos controle, mas que sejamos dominados pela Tua presença, Espírito Santo. Que a ira não domine maridos e esposas e filhos, que as emoções do Teu povo sejam emoções equilibradas, temperadas com sal, para que possamos ser luz, Senhor. É isso que eu peço para o Teu povo. Transforma o coração deles, em nome de Jesus. Amém, queridos?